Olha aí, né, pessoal, um sinal amarelo para o setor agro aqui no Brasil, talvez, né? O fato é o seguinte, que o aumento no número de falências no agronegócio brasileiro começam a ameaçar o mercado de fiagros, né, os fundos de investimento aí, direcionados para o setor do agronegócio brasileiro, um mercado aqui que já soma 34 bilhões de reais, não é nada irrelevante, né? Então, é um número preocupante, porque indica, é claro, um enfraquecimento do setor do agronegócio brasileiro, que já era previsto de certa forma, mas não a ponto de nós termos uma sucessão de falências, né? Isso é um pouco assustador, mas também chama atenção para outro fato, que é o seguinte, o quanto que uma queda nesse setor aqui não apenas vai impactar no PIB, na arrecadação do Estado, aí na entrada de divisas para o Brasil, mas também o quanto que isso não vai impactar mercados de investimento, como os mercados de fiagro, o que vai causar um outro problema ainda que eu não havia previsto até então, mas isso aqui me chamou bastante atenção, realmente, sinal amarelo na minha concepção. Vamos conversar então sobre esse tema, mas não se esqueça, antes disso, deixe aí o seu like para fortalecer o meu canal, se inscreva aqui no meu canal também para dar aquele engajamento para que o nosso conteúdo possa ser entregue para mais pessoas. E se você gosta do meu trabalho e quer colaborar financeiramente com o meu trabalho aqui, para dar também uma fortalecida financeira para o meu canal, a partir de R$ 1,99 por mês você se torna membro patrocinador, tem acesso antecipado a esses vídeos, a alguns vídeos exclusivos, enfim, você ajuda este meu trabalho a continuar sendo feito, né? Então, de acordo aqui com o site da Bloomberg, né? Esse site que é Bloomberg Linha, não sei, não conheço, mas está repercutindo essa notícia aqui. O Brasil colhe uma safra gigante após a outra. Sim, o agronegócio brasileiro, de forma geral, é gigante, né? É um setor econômico extremamente pujante que é um orgulho nacional. Essa é a verdade, né? Tem um crescimento muito grande, inclusive, né? Se expandiu muito nos últimos 10 anos, diga-se de passagem. Em 2013, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como o maior exportador de soja do mundo, né? E no ano passado se transformou no primeiro lugar no mundo em produção de milho. Olha só o tamanho do Brasil, meu amigo. Não satisfeito em ser líder mundial em uma cultura, também é em outra, né? Em duas culturas ao mesmo tempo, fora todo o resto que o Brasil produz e a pecuária também, enfim, um setor assim excepcional, né? Só que ainda assim os produtores rurais estão indo à falência, de acordo com o que eles colocam aqui, num ritmo alarmante, e isso prejudica bastante aí o mercado dos fundos de investimento em cadeias agroindustriais, os fiagros, né? Um mercado de 34 bilhões de reais, né? Por quê? O que está causando esse cenário, né? Em primeiro lugar, aí, tanto a questão dos problemas dos fiagros quanto das falências, né? Um grande problema aqui é a queda nos preços, tanto do milho quanto da soja, as duas culturas aqui, os dois produtos que eu mencionei anteriormente, né? Então, começa aí aquele efeito dominó. Os produtores rurais têm uma receita menor por conta disso aí, contavam com um valor X, com base em expectativas, né, em análises do passado, e agora esse valor caiu, então eles têm mais dificuldade de pagar as suas dívidas, os seus empréstimos, acabam tendo problemas aí realmente de custeio de suas atividades aí, inadimplência de forma geral. Então os fiagros, que são os produtos atrelados a esse tipo de financiamento, têm dificuldade aí de receber esses valores e pagar juros e dividendos aí para os seus possuidores, o que é um grande problema, né? Também tem aqui a questão do arrendamento de terras que entra nessa história, fundos que possuem terras ali a serem arrendadas e que acabam minguando prejuízos, né? Tem, por exemplo, aqui o caso do Galápagos Recebíveis do Agronegócio e também do SFI Investimentos do Agronegócio, porque o valor deles está abaixo agora aqui do valor dos seus ativos subjacentes, depois que alguns produtores deram calote em algumas linhas de crédito atreladas a esses fundos, né? Ou seja, o valor patrimonial deles aí está maior do que o valor de mercado, que é algo que tipicamente não acontece, né? Ou seja, estão sendo negociados com um ágio aí considerável, né? E, de fato, o número aqui de produtores que entraram com pedido de recuperação judicial em 2023, lembrando, primeiro ano do governo Lula, subiu 6 vezes, meu amigo. Olha, não é uma coisa assim de aumento percentual que possa ser considerado em níveis percentuais. Subiu 6 vezes. E olha só,
2023, que é um ano que todo mundo fala que um ano com uma super safra, não é? O agronegócio bombando no Brasil, ainda assim o número de pedidos de falência e de recuperação judicial cresceram consideravelmente nesse ano, né? Imagina só o quanto que o agronegócio brasileiro não teria sido melhor com uma gestão econômica mais eficiente, que não é essa que nós temos hoje do Lula e do Fernando Haddad, né? Então, o senhor Paulo Souza aqui, que dirige as operações brasileiras da Cargill, aqui, maior trading agrícola do mundo, disse o seguinte: há uma onda de recuperações judiciais no setor agrícola brasileiro e isso é muito preocupante. Isso traz incerteza para os credores, muito dinheiro novo entrou no setor nos últimos anos e isso é um risco, né? Os fiagros nasceram em 2021, são um produto muito recente, isso chama atenção de fato, né? Poucos anos que eles são comercializados e já tem um mercado aí de 34 bilhões de reais em gestão aí, sob gestão, né? Que é um crescimento de 43% no espaço de um ano apenas, né? Então, o pessoal começou a investir bastante nisso, né? Sabe, o Brasil tem muito fundo imobiliário também, o pessoal gosta de entrar nesse mercado, né? O pessoal gosta muito aqui no Brasil de imóveis, né? Todo mundo tem aquele sonho de ter uma casa para viver de aluguel e tudo mais. Imagina o inferno que é você ter uma casa de aluguel e ter que lidar com um inquilino, né? Mas, realmente, o pessoal tem esse sonho. E como a extrema maioria da população brasileira não consegue chegar nesse patamar de ter um segundo imóvel, um terceiro imóvel ou coisas do tipo, né? O fundo imobiliário entra como uma excelente pedida nesse sentido. O cara vai ter uma fração de um imóvel e vai receber um aluguelzinho ali todo mês, que é o valor de depósito, de dividendos ali, de remuneração desse fundo. E a questão do fiagro é a mesma coisa, né? O brasileiro sonha aí em ter um sítio, em ser um fazendeiro, né? Coisa que dá dinheiro no Brasil, ser fazendeiro. Cantor sertanejo, a primeira coisa que faz quando ganha dinheiro é comprar uma fazenda para ele e tudo mais. Isso entra no imaginário popular. Como ter participação numa propriedade rural se eu não tenho dinheiro para comprar uma fazenda, nem nada que tenha uma quantidade grande ali de terra para gerar uma receita considerável? Bem, eu entro num fiagro aí, compro um pedacinho de terra por meio disso e recebo os dividendos, né? Até o negócio começar a fazer água, aí realmente todo mundo perde dinheiro nessa história aí, né? Então, esse grande crescimento do setor agrícola brasileiro, do agronegócio brasileiro, em parte foi financiado também pelos fiagros, né? É um valor que entra ali, muita gente colocando dinheiro para investir no setor agrícola com a promessa de um rendimento depois. Tudo bem, aí nesse cenário a coisa funciona assim para outras áreas, não tem por que não funcionar assim no setor agrícola brasileiro e tudo mais, né? Então, esse dinheiro aqui ajudou a aumentar 1,9 milhão de hectares aqui ao ano, em média, desde que começou esse negócio dos fiagros aí e tudo mais, só que agora começa a inadimplência a crescer, portanto, né? Conforme eu falei, por conta dos preços aqui dos grãos, né? Você pode ver nesse gráfico aqui, que é o preço de grãos aqui ao longo dos anos, né? É o percentual de mudança, né? Então aqui é a variação de um ano para o outro, e você pode perceber que em 2022, você tem aqui desde 2017, você tinha uma variação positiva, aliás, desde 2016, uma variação positiva que foi revertida bruscamente em 2023, né? Olha que 2020 a coisa subiu muito por conta lá da Covid e tudo mais, aquele risco, né, em relação a como que vai ficar a alimentação, a quebra da cadeia produtiva e tudo mais. Só que em 2023 houve a correção brusca desses ganhos aqui nos anos pós-pandemia, né? E 2024 o preço dos grãos também continua caindo, e aí você tem 2 anos de grande quedas assim, você tem um problema realmente do rendimento do pessoal agrícola, da lucratividade desse pessoal, né? Aqui a gente tem o gráfico realmente mostrando aqui o quanto que esses fundos aqui que estão relacionados ao agronegócio subiram no Brasil aqui de uma forma considerável, né? Praticamente linear, teve uma pequena queda aqui, mas praticamente linear desde então, 43% de crescimento nos últimos 12 meses, só que aí tem um problema muito grande, então, que é o pagamento dos débitos atrelados a esses fundos que vão posteriormente, que deveriam posteriormente, né, remunerar os seus possuidores, então, né? E aqui, de fato, tem empresas que estão com grandes problemas de recuperação
judicial aqui, né? Houve uma queda de 16%, né, nas principais commodities agrícolas no ano passado, conforme eu mostrei. Nesse ano também teve um problema nesse sentido aí, né? Tá caindo também, ainda que num ritmo pior, queda sobre queda aqui. E você tem o caso, por exemplo, da Elisa Agrosustentável, né, que é uma produtora de soja e milho em Goiás, e ela faz parte de um grupo aqui que vendeu 293 milhões de reais em CRAs, né, que são os recebíveis aí do setor agrícola, para investidores, incluindo Galápagos, que eu citei anteriormente aí, né? E esse pessoal aqui entrou com pedido de recuperação judicial. Então imagina a grana que está comprometida agora, né? O Grupo Castilhos aqui, por sua vez, que opera na Bahia e no Paraná com mais de 200 mil hectares, também deixou de pagar esses CRAs aqui, e realmente a coisa não está seguindo muito bem nesse sentido aí, né? E aí, o que acontece, o que decorre desse cenário? Você tem um prejuízo do setor agrícola, conforme eu falei, conforme eu mencionei aqui, mas você tem um prejuízo também no setor financeiro, né? Nos investimentos que vão ser caloteados, deixarão de render para os seus possuidores. E aí você tem um duplo problema, então, decorrendo desses investimentos. Você tem um medo no cenário do mercado de investimentos brasileiro, mercado financeiro. Isso costuma repercutir para outras áreas. Tudo bem, 43 bilhões é pouco comparado com uma Petrobras da vida, né, que tem muito mais valor de mercado, embora tenha caído, tem muito mais do que isso. Aliás, em um dia apenas lá daquele problema dos dividendos, a Petrobras perdeu mais do que isso em valor de mercado. Então, essa questão dos fiagros aí não vai derreter o mercado financeiro brasileiro, mas vai dar algum impacto com certeza. Mas o grande problema é o financiamento futuro para novos empreendimentos agrícolas, porque as pessoas vão ficar com mais receio de investir no setor agrícola por meio desses mecanismos aqui, e, de fato, essa abundância de crédito vai secar. E é isso aqui o que tem motivado, conforme eu mostrei, a expansão do setor agrícola no Brasil nos últimos anos. Então, realmente, é um cenário bastante desfavorável e que pode ter repercussões muito negativas aí nos próximos anos no desenvolvimento do agronegócio brasileiro e, por consequência, na economia do Brasil como um todo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.